Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a mais um grupo familiar. E hoje nós vamos estudar a palavra de Deus e buscar entender qual que era a força que o apóstolo Paulo tinha, sendo um homem que foi perseguido, de perseguidor do evangelho, de perseguidor dos que eram do caminho, que eram como se chamavam os cristãos da época. De perseguidor ele passa a ser perseguido. Então ele sofre ameaças, passa por situações difíceis, provações. Mas ele se mantém firme na fé, ele tem a comunhão com Deus em todo momento, ele conhece a plenitude de Deus e por isso nós precisamos entender qual que era o segredo da força do apóstolo Paulo. Eu queria convidar você então para abrir a sua Bíblia no Novo Testamento, no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 10. Está escrito assim: Ora, muito me regozijei, ou me alegrei, no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vós tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Versículo 11. Não digo isto por necessidade, porque, presta atenção nisso, já aprendi a, a contentar-me, né, com o que tenho. No versículo 12. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E o mais impressionante, você que está com a sua Bíblia na mão, é o versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo, primeiro, ele relata as dificuldades e tudo aquilo que ele passou e que serviu para ele de aprendizado de vida. Mas ele, ao mesmo tempo, ele fala, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso significa que todas as ameaças que Paulo sofreu, todas as situações adversas, todas as necessidades, a fome, não é, que ele cita aqui, não fizeram ele esmorecer na fé. Paulo tinha a plenitude, não é, de Deus dentro dele. E por isso ele tinha a capacidade de suportar e de superar todas as afrontas. Então hoje, o que nós precisamos, acima de tudo, é entender qual que era esse poder. Né? Onde Paulo fala nesse poder e como ele instrui a cada um de nós a termos esse poder dentro de nós de tal forma que nós possamos ficar firmes mesmo diante de provações. Bom, aqui quando a gente vai lendo a Bíblia, vai lendo as cartas do apóstolo Paulo, ele sempre deixa a revelação do poder de Deus na vida de um cristão, na vida daquele que crê em Deus. E aqui eu vou voltar um pouquinho. Se você voltar numa outra carta que o próprio apóstolo Paulo escreveu, lá em Efésios capítulo 3, versículo 20, ele fala assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. E aí ele fala, segundo o poder que em nós opera. Paulo revela que todo cristão ele tem um poder dentro dele e que esse poder opera. Eu vou ler de novo, olha. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então ele está falando que Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Mas que esse poder de Deus está em nós. Além, olha, repetindo pela terceira vez, olha, segundo ou conforme o poder que em nós opera. E aí ele fala, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. O que significa esse poder?
Esse poder, na verdade, Paulo, ele orava para que todos aqueles que tinham Jesus Cristo, tinham recebido Jesus Cristo, fossem fortalecidos, né? E no seu coração. Eu vou ler para você e você vai ficar muito claro isso, quando nesse mesmo capítulo 3, no versículo 14, ele vai fazer uma oração para aqueles que são cristãos, né? Ele fala assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família dos céus e da terra e na terra toma o nome. Para que, e aí vem a explicação, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados. Corroborados quer dizer fortalecidos. Em algumas versões está fortalecidos. Com poder pelo seu espírito no homem interior. Então esse poder que opera em nós, vindo de Deus, é o Espírito Santo. E através desse Espírito Santo, nós temos não somente o poder, mas nós conhecemos o amor de Deus, as coisas de Deus. No versículo 17, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados, ou seja, firmados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos. Então você vê que ele fala todos os santos, são todos os membros da igreja, todos aqueles que pertencem à igreja de Cristo. A igreja viva não significa uma denominação, significa o corpo de Cristo. Isso é a igreja espiritual. Então todos aqueles que pertencem à igreja de Cristo têm esse poder. Olha, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Então você vê que para isso, em primeiro lugar, nós precisamos andar em amor. E aí ele fala no 18, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. O segredo de Paulo é muito simples. Paulo buscava a presença do Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo na nossa vida vem através daquilo que Jesus mesmo fala, daquela busca pela sede. Quando nós temos a sede do conhecimento de Deus, quando nós temos a sede de servir a Deus, quando nós temos a sede de andar nos caminhos de Deus, de sermos transformados, então nós, com certeza, nós vamos buscar a presença do Espírito Santo. Eu vou continuar lendo, porque aí depois vem o versículo, né? Que nós lemos. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então agora você entende. Esse poder é a busca do Espírito Santo. E eu queria também lembrar você que quando nós falamos em nós estarmos protegidos da ação do maligno, né? É um texto que nós lemos isso em Lucas, eu queria convidar você a voltar, isso nós lemos a semana passada, eu acho que está bem fresquinho na nossa mente, mas quando aqui Jesus ele fala, eu estou lendo agora Lucas capítulo 11, versículo 24. O poder do maligno, né, na vida das pessoas, ele cessa a hora que Jesus entra. Jesus entra na vida das pessoas e Jesus aqui na Bíblia está sendo retratado como mais valente. Só que existe um problema. Quando Jesus ele expulsa, né, pelo nome de Jesus Cristo, é expulso o espírito maligno e o coração da pessoa não está fortalecido com esse poder que Paulo fala, então, conforme Jesus diz, esse espírito vai trazer 7 espíritos piores. Eu vou ler isso no próprio Evangelho, Lucas capítulo 11. Eu vou ler assim, desde o começo. Né? Nós começamos falando lá no versículo 20.
Mas se eu expulso os demônios pelo dedo ou poder de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Então, para que chegue o reino de Deus aqui na terra, é preciso que a gente tire o poder do maligno, porque o maligno cega as pessoas. Isso vem em coração. Por isso que Paulo, ele falava que ele se colocava de joelho e orava. No versículo 21, quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo que tem. Ele se referindo ao demônio, né? Ao poder maligno. Mas sobrevindo outro mais valente, aí Jesus é o mais valente do que ele, e vencendo, o tira toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quer dizer, restaura, restitui tudo aquilo que foi tomado. E aí no versículo 24 ele fala, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz, tornarei para minha casa, de onde saí. Casa é o coração do homem. Não é? A Bíblia, ela compara a nossa vida com uma casa. Por isso que se fala que a casa firmada sobre a rocha, ou seja, a nossa vida, quando ela é firmada na palavra de Deus, podem vir os temporais, a chuva, mas nós não seremos abalados. Tudo em conformidade com o que Paulo está falando. Por isso que Paulo fala que ele passava por provações. E aí, no versículo 25, achando-a varrida e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado do homem é pior do que o primeiro. A experiência que nós temos de lidar com pessoas que estavam possessas do demônio, ou mesmo oprimidas, e no momento em que a autoridade, através do nome de Jesus Cristo, e o demônio sai, se essa pessoa ela não procurar encher o seu coração, não procurar pegar a sua vida e falar assim, não, agora eu vou viver de uma outra forma, e buscar ocupar o coração dela, né, e com a palavra de Deus, encher o coração dela, o poder de Deus que Paulo fala não vai estar dentro da pessoa. Então, nos momentos de dificuldade, nos momentos de angústia, nos momentos de sofrimento, de ameaças, nos momentos difíceis da Bíblia, a pessoa ela pode enfraquecer na fé. Paulo, ele dá muito destaque nisso, porque ele é um homem experiente, ele passou por todas as dificuldades, então ele tem autoridade para nos mostrar o caminho. E como ele tinha comunhão com o Espírito Santo, que Jesus pede, né, para que nós busquemos, Paulo ele tinha uma intimidade, uma comunhão muito grande com o Espírito Santo. E ele consegue revelar para nós as profundidades, as coisas que de outra forma nós não conheceríamos, pela revelação do Espírito Santo e pela vida dele escrevendo o Evangelho. Muito bem. Então agora eu queria te mostrar, para encerrar, né, que lá em Efésios, nós lemos o capítulo 3. Agora eu vou convidar você para ler o capítulo 5, porque como que Paulo ele tinha essa tranquilidade? Da onde vinha essa força? Essa força estava na paz que Paulo sentia no seu coração. O apóstolo Paulo tinha a paz de Deus no coração. E ele vai dizer aqui em Efésios capítulo 5, no versículo 18, o que nós devemos fazer para que nós estejamos cheios desse poder. Ele fala, eu estou lendo Efésios capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Quer dizer, não busque nas bebidas, não busque nas drogas ou em qualquer outra orgia, em qualquer outra forma de prazer, a satisfação do teu interior. Isso nunca vai acontecer. Isso só vai acontecer quando nós estivermos com a plenitude de Deus no nosso coração, com a presença de Deus. Paulo chama a plenitude de Deus, ou seja, a presença de Deus. Então eu vou ler novamente, olha, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, com letra E maiúscula, Espírito Santo. E agora ele vai mostrar como se faz isso. Falando entre vós em salmos e hinos, né? Salmos e hinos, Bíblia. Cânticos, né? Louvor. E cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. É sabido, né? Em João 4, 23 e 24, Jesus fala que Deus busca adoradores.
o louvor, ele traz a presença do Espírito Santo para dentro do nosso coração. Então ele fala, por isso que ele fala no versículo 19, falando entre vós em salmos, em hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. E aí ele fala no versículo 20, um outro segredo, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que, graças a Deus, é uma forma de nós cumprirmos a vontade de Deus na nossa vida, de sermos gratos. E isso atrai para o nosso coração a presença do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo, nós nos enchemos desse poder. No versículo 21, ele ainda complementa, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Quer dizer, respeite todas as pessoas. Quando nós nos sujeitamos às pessoas, significa que nós tratamos as pessoas como pessoas que nós não somos melhores que elas, em nenhuma situação. Mas cada pessoa ela foi uma criatura de Deus que se transformou em filho de Deus, ou pode se transformar em filho de Deus, se aceitar o Evangelho, mas independente de qualquer coisa. Toda criatura, toda a criação de Deus, nós devemos respeitar. Por isso que fala, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém? Isso é uma forma do amor que Jesus sempre pregou, não é? E voltando lá em Filipenses, para encerrar, né? Paulo fala aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquieto por coisa alguma, antes as vossas petições, ou pedido, ou orações, sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. No versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Segredo de Paulo de ter a paz, é isso daqui. Ele não ficava inquieto porque o coração dele estava cheio da presença de Deus. Paulo fala em lermos a palavra, lermos os salmos, cantarmos, louvarmos a Deus. O cântico, o louvor é um sinal de gratidão a Deus. E aí ele vai indicar também uma outra coisa, no versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se existe alguma virtude e se há algum valor, nisto pensais. Pensamento. O maligno se alimenta de pensamentos do mal. E nós enchemos o nosso coração com a presença de Deus quando nós pensamos coisas boas. Mais um segredo, não é? E para terminar, aqui vem o último versículo, o que Paulo usa, né, como exemplo a vida dele. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém? Por isso que eu comecei falando de Paulo como um exemplo para nós. Eu espero que você tenha entendido. Não é? Muitas vezes nós queremos que a nossa vida seja um sucesso, seja uma bênção, mas nós necessariamente vamos ter que aprender a passar por provações. Jesus fala, neste mundo tereis aflições, nós temos que aprender. Nós não temos que nos preocupar com as aflições em si, mas nós temos que nos preocupar em como superar isso. Como passar por cima de todos os problemas e continuar firme na fé. A presença de Deus, a plenitude de Deus no nosso coração, a presença e a busca do Espírito Santo, com a leitura da palavra, cantando hinos, louvando a Deus, sendo gratos, respeitando as pessoas, tendo atitudes, não é, que Paulo demonstra, tendo pensamentos de coisas boas, coisas que tenham virtude, tirando pensamentos maus da nossa cabeça. Isso fortalece o nosso homem interior. E isso traz para nós a força que Paulo tinha. Vamos baixar nossa cabeça, fechar os nossos olhos? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, que esta palavra, meu Pai, fique nos nossos corações. E que assim como Paulo foi vitorioso, meu Pai, apesar de todas as perseguições e provações, que nós possamos, assim como ele mesmo recomenda, através do exemplo dele,
e das instruções que ele recebeu do Espírito Santo de Deus e nos escreveu através das cartas, que nós possamos, meu Pai, ter a nossa vida coberta pelo teu poder, pela tua ação, pela tua graça. É o que nós te pedimos e te agradecemos. E você que crê, diga amém, graças a Deus. Nós continuamos orando, né, para que essa pandemia termine o mais rápido, né, possível, que Deus tenha derrame a graça, a sua graça e misericórdia, e leve toda essa enfermidade, que seja queimada, arrancada. Pedimos nas nossas orações, na quarentena, nos grupos de quarentena, que todos os profissionais, todas as autoridades sejam fortalecidas pelo poder de Deus. Pedimos para que as pessoas que estão passando por dificuldades, aquelas que perderam parentes, sejam também consoladas. E eu queria lembrar, né, finalmente, que nos domingos, às 10 horas, está tendo o culto presencial na igreja de Ribeirão Pires, às 10 horas da manhã, e também às 10 horas da manhã nós temos o nosso culto, não é, virtual, através das gravações. Então, não deixe de encher o seu coração com a palavra de Deus, não deixe de louvar e agradecer a Deus, não deixe de pensar nas coisas que a Bíblia ensina, para que você possa ser firme, firmado na rocha e estar pronto para a vitória. É o que Paulo ensina através do poder do Espírito Santo e que eu creio, em nome de Jesus, que todos nós aprendemos nessa noite. Deus abençoe a todos e até domingo, às 10 horas da manhã, para mais um culto. Em nome de Jesus.